Muito bem. Estamos aqui para estudar com você a Epístola aos Gálatas, capítulo 5. Chegamos ao capítulo 5, um capítulo muito chamativo, e eu quero ser breve porque é um capítulo muito conhecido por todos vocês. Mas antes, não esqueça de compartilhar e dar um like e ainda assinar o nosso canal. Chegamos aos 1000 assinantes, agora vamos para os 1.500 e sempre ir crescendo. E quero te convidar a você visitar Teologia, o site teologia.com, teologiadaz.com, porque lá tem um curso que vou ministrar em junho agora de 2024, final do mês, de 4 temas importantes para a vida cristã e principalmente para aqueles que querem aprender a servir, ensinar e trabalhar na liderança ou mesmo a sua maturidade cristã. Tá bom? Então vamos para o nosso curso de teologia de A a Z neste canal com Gálatas capítulo 5. Vou ser bem rápido, porque não quero que você perca tempo, mas esteja sempre atento àquilo que a palavra de Deus disse. E o mais conciso e objetivo gostaria de ser com você. Muito bem. Capítulo 5 é a liberdade em Cristo. Olha que beleza! No capítulo 5 nós vamos encontrar então tudo aquilo que nós precisamos sobre a liberdade em Cristo. No capítulo 5, a primeira frase muito importante: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Olha só, deixa eu te colocar uma coisa importante. O livro de Gálatas, como o Evangelho de Jesus, ele é para a liberdade, não é para a prisão. Tá? Então, quando começa muitas regras, muito aquilo já não é tanto a liberdade ou a da graça de Deus. Por exemplo, deixa eu colocar um exemplo assim, bem simples. Quando você tira o peixe da água, ele vai morrer. Com certeza. Se você tirar você, ou sair você da graça, ou tirar uma pessoa da graça, essa pessoa vai morrer. Outra comparação muito simples. Para você se manter vivo, ou melhor, para você manter vivo o peixe, você sempre tem que ter água, colocar água. A mesma coisa, sempre estar pensando nessa graça. Então, já falei num dos vídeos que nós somos movimentados, o nosso movimento, o nosso fazer a Deus, às pessoas, não é por obrigação, é por gratidão. Se você está fazendo tudo por obrigação, se eu estou fazendo este vídeo por uma obrigação que eu tinha que terminar o capítulo 5, o capítulo 6, o livro de Gálatas, uma obrigação, então eu estou perdendo meu tempo. Mas eu faço e quero fazer muitas coisas porque eu sou grato a Deus, tá? Sou grato a Deus por aquilo que Ele me dá. É muito para outras pessoas, é pouco para outras pessoas, não tem problema. Mas eu preciso ser grato. E esta liberdade, veja bem, esta liberdade é importante colocá-la dentro do contexto. Cristo nos libertou para a liberdade. A obra redentora de Cristo na cruz nos libertou da escravidão, veja bem essa palavra, do pecado e da condenação da lei. Então, quando tudo é condenação, quando tudo é pecado, quando tudo é isso, aquilo, faça isso, faça aquilo, cuidado. A escravidão não é somente você fazer, mas também você ouvir de uma pessoa sempre contra, ou melhor, sempre criticando o que você faz. As nossas pregações são moralistas, isso que não pode acontecer. As nossas
pregações têm que ser motivadoras para sermos gratos. Quando você é grato a Deus, você faz o que a Deus lhe agrada. E essa liberdade não é licença para pecar, mas uma libertação para servir a Deus e ao próximo em amor. Então, nós temos um costume muito nosso de sempre estar colocando as coisas dentro de um quadrado, o que é errado e o que é certo. É difícil de fazer isso, ou impossível. Veja bem que o texto diz: não se deixe escravizar novamente. Paulo adverte aos Gálatas assim: não se deixe escravizar novamente pelo legalismo. Essa palavra legalismo é muito comum hoje. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode assistir o show de fulano, o show de cicrano, tudo do diabo. Hoje você fala nas igrejas e nas pregações, qualquer coisa que acontece é o diabo, é o fim dos tempos. Estamos acabando. Né? Cristo está voltando. Gente, Cristo está voltando faz 2000 anos. Desde a primeira vez que ele disse, né, que estaria conosco e queria para o Pai e prometeu uma volta, nós não sabemos quando. Então, Paulo dizia também que era os últimos tempos, Lutero falou que era os últimos tempos. Nós estamos falando e vamos continuar falando, porque os últimos tempos, segundo Hebreus 1:1, diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, pensa quando Paulo escreveu suas epístolas, ou o autor de Hebreus escreveu nessa frase: nestes últimos dias, nestes últimos tempos, Deus nos falou pelo seu Filho. Então, cuidado com o legalismo. A liberdade em Cristo deve ser valorizada e defendida. No versículo 2 a 12, nós temos várias coisas importantes. Aqui se trata da circuncisão. A circuncisão torna inútil a obra de Cristo. Eu vou te dar uma dica para você examinar, filtrar quanto que a pregação é bíblica e evangélica, ou do evangelho. Quando enfatiza o que Jesus fez. Essa é uma dica. Tá? Essa é uma das várias. Aliás, eu tenho 3, 4 filtros para colocar uma pregação como sendo o evangelho. E uma delas é essa, né? Essa questão do valor da morte de Cristo. A outra é se esse valor da morte de Cristo destruiu as obras do diabo. A Bíblia fala claramente que o diabo não tem mais autoridade. Maior é aquele que está em vós do que está no mundo. E aquele que é nascido de novo, o diabo não lhe toca mais. Acabou. Então, esse negócio de abrir e dar brechas, de batalha espiritual, cuidado com as brechas, isso é simplesmente um papo para te manipular e dominar e não vivenciar esta liberdade em Cristo. O perigo da circuncisão naquele tempo era muito forte. E hoje, qual é o perigo? Quais são as obrigações que estão sendo colocadas para você ter um bom relacionamento com Deus? A salvação e o relacionamento com Deus somente pela graça, através da fé. Muitos nos obrigam, no versículo 3, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar. E eu faço um protesto a todo pregador que te obriga a fazer alguma coisa para alcançar um resultado. São 30 dias de oração, são 20 disso, 50 horas de jejum. Gente, isso é legalismo, isso é religião. Eu não vou fazer, faça. Faça, mas não para ganhar, mas para agradecer. Você não é obrigado a guardar qualquer tipo de lei. A separação de Cristo, no versículo 4, diz: separado estáis de Cristo, vós que vos justificai pela lei da graça tendes caído. Olha só. E aqui não é somente a lei de Moisés, mas as suas obrigações dietéticas,
as obrigações de roupas, as obrigações de horários, as obrigações de produção, enfim, de tanta coisa, de metas. No versículo 5 e 6, justificação pela fé. Nós temos ali, ou a justiça pela fé. A verdadeira justiça vem pela fé em Cristo, que opera pelo amor. A circuncisão ou a incircuncisão não tem valor. Então a verdadeira justiça vem pela fé em Cristo, que opera pelo amor e gratidão. A circuncisão não tem valor, o que importa é a fé que atua pelo amor. Isto é, o que é a fé? Ao pensar, o que isto quer dizer? Você tem que pensar que antes de Jesus, você fazia tudo para conquistar os benefícios de Deus. Você dava dízimo, você dava oferta, você ia na igreja, você fazia não sei o quê, você caminhava, enfim, um monte de coisas que você fazia para agradar a Deus. E você achava que estava agradando a Deus. Deixava de fumar, de beber. Agora, veja bem, agora você crê de que isso nada serve, mas que agora o que serve é eu acreditar que Jesus me leva para o Pai. Que isso não tem nenhum valor. Agora eu quero ser grato a Deus, claro. Então eu, agora, como fruto da gratidão, como fruto do amor a Deus, eu vou começar a fazer. Ai, quanto crente eu vi dormindo nas igrejas, nas minhas pregações. Por quê? Porque trabalhavam à noite e eram obrigados, muitas vezes por mim, a estar no culto pela manhã. Eu era um religioso. Perturbadores da fé, versículos 7 a 12. Correi bem, que vos impediu para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Olha, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Essa persuasão, que é o que é persuasão? É te convencer, tá? É te impressionar, te pressionar do fato de que você vai fazer alguma coisa e vai ter retribuição de Deus. A partir do versículo 13 a 15, nós temos o chamado à liberdade, o amor. A liberdade para servir em amor. Versículo 13. Olha só o que diz. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para a ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nós fomos chamados a servir, não fomos chamados a dominar, não fomos chamados a obrigar as pessoas, nós fomos chamados a servir. Tá? Então, essa liberdade é para servir em amor, porque toda lei se cumpre em amor, em amar ao próximo. E aqui é outro filtro que você tem para saber se uma palavra é evangélica. Essa palavra traz liberdade para você servir ou traz liberdade para você se frustrar, para se deprimir, para se estressar? Qual é a situação? Que essa pregação ou essa ideia que trazem para você. A liberdade para servir em amor não é para satisfazer os meus desejos egoístas da carne. Todos os desejos aqui que você observa, e citado por Paulo, a partir do versículo 17, são quebras de relacionamento, são prejudicar o outro. Tá? E é por isso que Paulo, nesse versículo 13 a 15, ele vai falar que toda a lei se cumpre em amar ao próximo. O amar ao próximo se resume toda a lei e toda a interpretação bíblica deve ser filtrada nisso. Então, a minha pregação, olha os filtros para você considerar se a pregação que você faz ou a pregação que você ouve é realmente o Evangelho de Jesus. Primeiro, tá, o modelo é Jesus. Segundo, que destaque
tem a morte de Cristo, o valor da morte de Cristo. E terceiro, como essa pregação me convida, me orienta, me ensina a amar o próximo, a respeitar o próximo, a não ser intolerante, homofóbico. Não estou dizendo que você tem que aceitar as pessoas que fazem coisas erradas, ou algumas pessoas fazem as coisas certas com motivações erradas, que você não sabe quais são, entendeu? Então, cada pessoa tem essa liberdade. Você não é obrigado por Deus para que obrigue as outras pessoas a serem como você. Você sabe agir por gratidão, sabe? Porque nasceu de novo. Aquela outra pessoa talvez ainda não nasceu de novo, não conhece essa liberdade. Por isso que tem que respeitar. Beleza? E a partir então, para frente, a partir do versículo 16 até o 26, Paulo vai falar exatamente o andar no Espírito e coloca com relação ao desejo da carne. Observe bem, colocar, não vou tratar cada item, se você quiser, entra lá em Clube de Autores, lá está meu livro, eu vou deixar aqui embaixo o link do livro que eu escrevi sobre Gálatas, tem 400 páginas, e também vou deixar o link do esboço que estou trabalhando aqui, que é um esboço de 4 pontos que você pode usar no estudo do capítulo 5. Vou deixar o link também para você baixar, tá bom? Gratuitamente, tá? Mas aquele livro você pode comprar e me ajudar no desenvolvimento do estudo da palavra. Então, o que Paulo trata aqui? Se você colocar o texto de carne, em vez de dizer andar no espírito e desejo da carne, você pode dizer andar em amor, tá? E rejeitar o amor, obrigar contra o amor. Por quê? Porque todos os pecados, ou todas as ações, o desejo da carne, sempre são contra as pessoas, contra outros. Agora, quando você vê o andar no espírito, você vai perceber de que é uma ação a favor das pessoas. Entendeu? Então, tudo que você faz a favor das pessoas, né? E quem vai dizer que é a favor das pessoas é a pessoa, não você. Tá? Então, porque muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo alguma coisa a favor, porque estamos obrigando a pessoa a ir na igreja, estamos fazendo um favor, mas às vezes podemos estar afastando do evangelho. Então, essa é a marca de que você vai ver resultados positivos, de que você trabalha a favor das pessoas. Em resumo, Gálatas capítulo 5 enfatiza a liberdade que os crentes têm em Cristo, liberdade da escravidão, do pecado e da condenação da lei, do legalismo, e essa liberdade deve ser usada para servir a Deus e ao próximo em amor, não para satisfazer os desejos pecaminosos da carne. O crente é chamado a andar no Espírito. Isso está claro em todas as epístolas paulinas. Produzindo frutos de caráter cristão, crucificando as obras da carne. Quando nós falamos de produzindo frutos, veja bem, vamos ver duas árvores. As duas árvores, elas são plantadas no mesmo tempo e elas desenvolvem dentro daquele cuidado que o dono da árvore cuida de cada árvore. Então, aqui entra um valor importante que é a igreja, como que a igreja está cuidando dessas pessoas das árvores. Então, a igreja tem que ter muitas formas, a multiforme graça de Deus para atender dezenas, centenas, até milhares de pessoas, porque nenhuma árvore vai crescer sem cuidado. E aqui o cuidado, como é feito com árvore, é individual. Tá? Então, muito cuidado com você dizer, não, a pessoa tem que chegar a tal ponto em determinado tempo e ninguém cuida.
Então, isso está acontecendo muito nos últimos anos, porque são colocadas metas. Temos que batizar tanto, temos que evangelizar tanto, mas estamos cuidando das pessoas. Lembre que a igreja é o lugar para cuidar de pessoas, tá? Cuidar de pessoas. Fica aqui então o meu convite para você visitar o nosso site e participar do nosso curso. Visita o site lá, você vai encontrar informações desse curso e também você vai encontrar informações de cursos que nós estamos oferecendo a você para desenvolver seu ministério nas diferentes plataformas que existem de ensino. Um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Beleza? Que Deus te abençoe e que possamos crescer nessa graça do Senhor. Vai ficar aqui embaixo o link para o esboço da nossa reflexão e também o link de várias informações que podemos passar para você. Uma delas importante é a nossa comunidade teológica de A a Z, comunidade de teologia de A a Z. Grande abraço para você.